E sobre o INSS, a gente conversa agora com o presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais, o Marcos Camargo, para conversar com a gente que os peritos fazem uma força-tarefa, né, Marcos, para identificar como as fraudes no INSS eram feitas, quem participava das ações criminosas. Eu imagino que seja um trabalho gigantesco para conseguir identificar e a perícia conseguir atestar a falsificação das assinaturas dos idosos. Porque foi colocado num sistema, muitos idosos não escolheram. Alguns, como o Venceslau citou, escolhiam, assinavam, autorizavam. Mas a investigação mostra que boa parte não aceitava nada e, de repente, o desconto aparecia, né, Marcos? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elisa. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da CNN. De fato, Elisa, é um trabalho bastante grande, né? São um volume de dados bastante significativo que a perícia vai analisar. A atividade pericial, ela tem basicamente um objetivo de responder três perguntas, né? Que é justamente a materialidade, ou seja, por meio de uma análise científica de todos esses vestígios, de todos esses elementos que aportam na perícia, a gente vai procurar identificar a materialidade, ou seja, houve ou não houve crime. A partir daí, se passa também para circunstâncias, como esse crime foi perpetrado e, obviamente, deslindando na autoria, ou seja, quem são os autores, quem são os responsáveis por esse crime. Então, são inúmeros elementos que podem ser analisados, né? A hipótese criminal é justamente de que houve uma série de entidades representativas, ou que se dizem representar os aposentados, que faziam esses descontos em folha, em troca de benefícios, enfim, de vantagens para esses aposentados. No entanto, é preciso verificar primeiro se essas entidades estão regularmente inseridas, ou seja, se elas possuem atas de fundação, se elas possuem registro, se elas possuem sede, se há uma diretoria formalmente constituída, né? Isso tudo é feito uma análise documental para verificar se há fraudes em documentos, se há falsificações em documentos, e, evidentemente, o quadro associativo dela obrigatoriamente depende no caso, aposentados que tenham manifestado o interesse de fazer parte desse quadro associativo. Então, eles precisam declarar esse interesse e, uma vez declarado esse interesse, autorizar esses descontos em folha. Os modelos hoje utilizados para esse tipo de desconto são modelos muito simples, basta uma assinatura. Há uma discussão sobre a implementação de outros mecanismos, como biometria, enfim, para conferir mais segurança. Então, é preciso analisar todos esses documentos de filiação, essas declarações de filiação, para verificar se essas assinaturas, já que hoje basta essa assinatura, elas efetivamente vieram dessas pessoas, né? Então, é feito um exame, que nós chamamos de exame grafoscópico ou grafotécnico, em que se verificará se aquelas assinaturas, quando comparadas com padrões das vítimas, se elas realmente partiram dessas vítimas, né? Se houve efetivamente assinatura por essas pessoas ou se foi algum tipo de fraude, algum tipo de falsificação, enfim, que levaram a essas filiações. E a partir daí, uma série de outros exames também podem se seguir, como exames em celulares, em computadores, enfim, para verificar até as circunstâncias com que esse crime foi cometido, ou seja, quem são os envolvidos, como esses crimes ocorreram, enfim, quem são como que foi toda a dinâmica para realizar esse crime, e aí, a partir da análise de celulares e computadores, é possível identificar áudios, imagens, planilhas, outros documentos que vão dar também mais informações sobre a forma que foi perpetrado esse crime. Interessante falar sobre isso, sobre biometrias, assinaturas e também a gente focar nas questões do Congresso, né? Daquilo que foi apresentado de medida no Congresso, o que foi aprovado nos últimos anos, o que não foi, o quanto foi postergado isso. Porque vai ser obrigatório ter biometria, rechecagem anual. Não, mas posterga para tal ano, posterga. Então, é um conjunto de responsabilidades, né? Sobre esse olhar fiscalizatório em cima das pessoas que recebem um valor irrisório de aposentadoria, os pensionistas que não conseguem nem comprar a lista inteira da farmácia, quando vão à farmácia, né? Muito, muito grave esse crime. A Basília Rodrigues está com a gente aqui também para lhe fazer uma pergunta. Por favor, Basília. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa programação da CNN Brasil. Gostaria de saber do senhor quando esse trabalho vai ter chegado ao fim, quando vocês vão ter já o resultado dessa análise das assinaturas e se vocês irão olhar
todas as assinaturas, todos os cadastros de aposentados e pensionistas que estão vinculados a associações ou somente aqueles cadastros com suspeita de fraude? Isso porque, olha, essa semana a gente estava até ao vivo, né, Elisa? O INSS suspendeu os descontos automáticos, mas disse que os segurados que querem voltar a ter esse serviço, é só ligar lá e desbloquear a suspensão dessas assinaturas automáticas. Porque o governo já identificou aqueles que não assinaram e que estão sendo roubados, também identificou aqueles que assinaram e não receberam o serviço. Então, elas foram enganadas, mas elas assinaram conscientemente. Fora as que assinaram e estão tendo o serviço normalizado. Então, tem várias categorias de cadastros. Os senhores vão olhar todos ou somente uma parte disso? Bom dia, Basília. É um Tudo prazer bem? estar aqui novamente conversando com você. De fato, assim, o volume de documentações, né, para esse caso é bastante grande. Isso depende muito da condução também da própria investigação. Esse já é um trabalho que vem sendo feito desde antes da deflagração, então não é um trabalho que necessariamente está começando agora, o que obviamente não significa que novos elementos, novos vestígios, vamos por assim dizer, possam aportar na criminalística. Normalmente, o prazo para um trabalho pericial, um prazo para uma análise de exames periciais, ele gira em torno de 30 dias. Claro que a depender do volume, das complexidades e das particularidades, isso pode levar mais tempo, né? Então, assim, a gente parte dessa premissa de mais ou menos, ou de pensar em torno de 30 dias para a conclusão dos trabalhos periciais. Agora, como é uma investigação bastante complexa, e que novos elementos podem ir surgindo, principalmente a partir da análise de mídias, celulares, computadores, né, isso pode acabar se estendendo porque você acaba tendo uma gama maior de vestígios. Então, é preciso também depois avançar na questão dos recursos que foram desviados com essa operação, enfim, para onde esses recursos foram, quem foram os envolvidos, que técnicas de lavagem de ativos foram utilizadas, como vai ser feita essa recuperação, enfim. Então, é algo bastante complexo e que a perícia vai analisar na medida que esses materiais forem chegando para os peritos fazerem essa análise. Então, a investigação ela vai conduzir o processo todo de apuração e, a partir daí, nós vamos ter uma coleta de provas, como já vem sendo feito, e, a depender do volume dessa coleta, isso vai sendo analisado, que pode se representar todo o material, todos os envolvidos, ou elementos a partir dessas conclusões que a investigação vai traçando. Seguimos aqui ao vivo com Marcos Camargo, presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais, o Pedro Venceslau. Também participa dessa conversa. Pedro. Bom dia, Marcos. Gostaria de saber em que maneira o advento da assinatura digital facilitou esse tipo de fraude e o que pode ser feito para tornar a assinatura digital mais segura, ou talvez seja o caso de tornar mais analógico esse tipo de processo. A assinatura digital, primeiramente, bom dia, Pedro, também é um prazer falar com você. A assinatura digital, ela trouxe muitas facilidades, né? Isso trouxe mais dinâmica para o processo, mas também trouxe, de certa maneira, mais segurança, né? Hoje, com a assinatura digital, você também tem um sistema de senhas, de certificações, isso, em princípio, traz mais segurança. Agora, evidentemente, não é um método infalível, né? E a facilidade de se obter os dados mediante assinatura digital pode ser um elemento que também colabore para que você tenha as fraudes, né? Mas, indubitavelmente, ele tem essa segurança dos meios, né? Das certificações que se precisa ter para obter esse tipo de declaração, esse tipo de autorização. Agora, existem outros elementos que devem ser agregados para que você tenha um sistema mais seguro, né? Então, não basta só pensar em certificação digital, que traz avanços, que traz celeridades, mas que também tem suas vulnerabilidades, com perdas de senhas, com invasão de sistemas. Então, é preciso agregar outros elementos. E aí é que entra, por exemplo, as discussões de momento, que é também para que se acrescente algum outro tipo de biometria, como, por exemplo, a face, porque aí você vai colocando etapas nesse processo e vai dificultando a realização de fraudes.
Marcos Camargo, conversando com a gente. Só para encerrar, Marcos, eu tenho assim 30 segundos, mas só um acréscimo. Porque o Pedro cita a questão da assinatura eletrônica digital, que nos traz a impressão de, nossa, avançamos, né? E ao mesmo tempo, quem usa a assinatura digital, às vezes é um transtorno para conseguir essa assinatura digital, porque a luz não é boa, porque não identifica a pessoa, você perde a paciência para assinar. E é estranho atestar que ainda assim não é eficaz, porque a pessoa faz tudo isso e ainda pode ser que não seja eficaz? Isso são elementos de segurança que a gente vai agregando ao processo. Agora, obviamente, existem alguns fatores que causam, às vezes, uma dificuldade, e é por isso que muitas vezes a implementação não é tão imediata, que é justamente a familiaridade com esses sistemas. Nós estamos falando muitas vezes de aposentados que não têm tanta familiaridade assim, e aí tem mais dificuldade com essa questão dos requisitos para que se aceite a biometria, né? Então, uma iluminação adequada, uma posição adequada do celular, o próprio manuseio do celular. Então, isso são elementos que geram alguma dificuldade, que muitas vezes também são usados como justificativa para que se mantenha ainda o modelo formal de assinatura de próprio punho. Marcos Camargo, presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais. Marcos, obrigada demais, hein? Domingão de manhã e você se dispôs a entrar aqui conosco. Muito obrigada, tá bom? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, estamos sempre à disposição.